Estamos começando mais um programa Força de Deus, entrando aí na sua casa, não sei onde você está ouvindo este programa ou assistindo, mas é uma alegria imensa estar com você. Eu tenho certeza que este programa vai trazer força para a sua fé. Tenho certeza disso, porque nós vamos partilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus é força, a palavra de Deus é alimento para nós. Então seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson Som do Monte, e você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Veja, todos esses meios para chegar até você. Pela televisão, quantos conseguem acessar este conteúdo? E depois, um conteúdo que fica registrado, gravado, para você assistir a hora que você quiser. E outra, é um programa que dá para você pausar, fazer suas anotações e é um programa que você pode compartilhar com os seus amigos. Então, aproveite. Antes de tudo, já quero também saudar aqui, mais uma vez conosco, Dom José Falcão. Sua bênção. Deus abençoe, Padre Gilson, Frei Gilson. É uma alegria estar aqui. Boa noite. Boa noite, obrigado. É uma alegria estarmos juntos. Lembrando que nós começamos uma introdução sobre as parábolas, né? Olha que jornada incrível nós já fizemos. Introdução a toda a Sagrada Escritura, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento, introdução aos Evangelhos. Estamos na nossa última introdução às parábolas, porque o nosso próximo passo é estudar parábola por parábola de Jesus Cristo. Programa passado, para quem não assistiu, é muito importante você assistir os programas passados, porque já dissemos o que significa parábola e como que isto é utilizado nos evangelhos. Nós precisamos seguir e eu estou na expectativa de ver tudo que nós vamos aprender hoje. Dom José, no programa passado, eu perguntei para o senhor de alegorias fora dos evangelhos. E o senhor nos trouxe várias em São Paulo Apóstolo, por exemplo. Foi lindo o programa da semana passada. O senhor, por exemplo, falando a porta da fé, o senhor nos falando do edifício e tantas realidades do Efésios capítulo 6, versículo 10. Foi maravilhoso. A pergunta agora para o senhor é se existem alegorias nos evangelhos, que não são as parábolas. Alegorias, e o senhor já deixou a distinção bem clara para nós no programa passado. A resposta é sim. Somente vamos recordar a definição de parábola. Parábola é uma comparação, um gênero literário de que Jesus se utilizou muitas vezes para transmitir uma realidade invisível, uma realidade superior, uma realidade eterna, no caso, o reino dos céus. Já a alegoria, ela é uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste em você pegar uma palavra que num contexto preciso, estrito, tem um significado e transpor essa palavra para um outro contexto, dando um significado figurado. Sim. Por exemplo, o Frei Gilson foi a porta para eu entrar na Igreja Católica. Sei lá, vamos imaginar que uma pessoa se converteu ouvindo a sua pregação. Sim. Então, sua pregação foi o começo da conversão da pessoa. Então, quando a pessoa diz que o Frei Gilson foi a minha porta de entrada na Igreja Católica, a pessoa está usando uma alegoria. Então, isso é tão antigo quanto a história da humanidade. Dos filhos desse solo és mãe gentil. Isso é uma alegoria no hino nacional. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ou seja, a palavra idolatria no sentido estrito tem um significado no ambiente religioso, mas no ambiente poético, para você descrever o amor que você tem pela pátria, você utiliza essa expressão idolatrada. Isso é uma alegoria, isso é uma metáfora. Pois bem, então, dito isso, vamos a 1, 2, 3, 4, 5 textos no Evangelho segundo João
já comece no capítulo 8, versículo 12, onde Jesus gostava muito de utilizar alegorias. Então eu escolhi 5, há mais de 50, mas não vamos citar todas as 50 aqui, só vamos citar 5 para deixar bem claro para todo mundo o que as alegorias de Jesus no quarto evangelho. O quarto evangelho não tem parábola, mas tem alegorias. João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes outra vez Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pronto. Aqui nós temos eu sou a luz. Se Jesus dissesse eu sou como a luz, aí seria uma parábola, porque aí temos a comparação, como. Mas Jesus não disse eu sou como a luz. Jesus disse eu sou a luz. Claro que Jesus não é a luz. E é. Porque o brilho dele, ressuscitado, ele é a luz do mundo, sem dúvida, mas para nós compreendermos o papel da luz que ilumina a nossa vida, Jesus se identifica com essa realidade que ele criou. Fiat lux, faça-se a luz. Jesus aqui está falando dessa realidade, identificando-a em sentido alegórico consigo. Sim. Eu sou a luz do mundo. Agora vamos ao capítulo 10, versículo 9, o discurso do bom pastor. Esse é famosíssimo. Não somente, a gente vai ver, leia o versículo 9 e leia o versículo 10. No versículo 11. No versículo 9 temos uma alegoria. No versículo 11 temos outra alegoria. Vamos à primeira alegoria, a alegoria do versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Isso é uma alegoria. Ok? Ok. Vamos ao versículo... Sim, diga. Antes, Dom José, o que significa quando Jesus fala entrar e sair? Por que ele fala desse sair também? Entrará e sairá. Tá bem. A explicação de Santo Agostinho, que está aqui atrás. Santo Agostinho tem uma obra chamada Comentário ao Evangelho segundo João. Já foi publicada pelas edições Paulus, coleção patrística, capa verde, são 2 volumes, são 124 homilias. Numa delas, olha que expressão bonita, a pergunta de Frei Gilson, a resposta é a seguinte, é Santo Agostinho, não sou eu não, viu? Você vai entrar na igreja pela fé e vai sair para o céu quando você deixar esta vida. Entendi. Entrará e sairá, não é? Como é que nós entramos na igreja? Pelo Quem batismo. crê e for batizado será salvo. E quando é que a gente sai? Quem perseverar até o fim? Será salvo. Pronto. Então, quem crê e for batizado é a entrada. Se perseverar até o fim, é a saída. Que lindo. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Santo Agostinho, viu? Paixão da minha vida, depois da Bíblia. Os padres da igreja, aliás, os padres da igreja, mas esse particularmente. Sim, versículo 9, ficou claro? Ficou claro. Muito bem. Versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. Então, aqui temos 2 alegorias, do bom pastor e das ovelhas. Claro que o Frei Gilson não é ovelha como o animalzinho lá do campo, mas aqui nós temos um tropo, uma metáfora que identifica o Frei Gilson com uma ovelha. Pronto, isso é uma alegoria. 2 alegorias, então, aqui. Jesus gostava muito de alegorias. Vamos agora ao capítulo 15. Esta tem 1, 2, 3... Em todo o discurso da videira, nós temos pelo menos aqui 3 alegorias. O Pai é alegorizado, o Filho é alegorizado e nós somos alegorizados. Sim, sim. Leia, por favor, o versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Continue. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Muito bem, e podará, se der frutos, ele poda para que dê mais frutos, se não der fruto, ele corta para que seja queimado, etc. Então, alegoria. O que o ramo no pé de uva é para o pé de uva, nós unidos a Jesus somos. Sim. Com relação a Jesus. O que
a árvore é para o agricultor, Jesus é para Deus Pai. O que o agricultor é para a árvore, o Pai é para Jesus. Então, é uma identificação. Meu Pai é. Jesus não disse meu Pai é como se fosse, ou é comparado a... Não, não tem comparação, aqui tem identificação. Sim. Depois eu quero lhe fazer uma pergunta, porque quando diz que o Pai é o agricultor, pode parecer para alguém que então Jesus ele é menos que o seu Pai, e então o Pai ter que... Sem o Pai, Jesus pode morrer, alguma coisa assim. Okay. Aí eu vou deixar isso para o próximo bloco, tá bem. Para que... Estou fazendo perguntas em seu nome. Jesus é menor que o Pai? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo a Dom José. O programa está bom demais. Nós estamos ainda no nosso primeiro bloco. Então tem muita coisa para acontecer. A gente vai conversar muitas coisas aqui. Não saia daí. Um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus. Saiba sempre que é uma alegria ter você aqui conosco. Estamos vendo alegorias nos evangelhos. Jesus usava alegorias. E já vimos aqui, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E agora nós estávamos vendo no bloco passado, eu sou a videira. E terminei perguntando para Dom José, quando Jesus diz, eu sou a videira, mas o meu pai é o agricultor. E perguntei, será que não dá uma conotação de que o pai é maior, que Jesus é menor? E aí essa é a minha pergunta para Dom José. É isso que Jesus quis dizer ou não? Sim, porém, na perspectiva de... O Frei Gilson sempre me bombardeia e quando o bombardeio chega aqui eu tenho que lembrar de um texto na Escritura agora. Vamos ver, memória, meu Deus, memória. João capítulo 14, versículo 28. Vamos ver se eu acertei. Ainda não estou ficando broco, o texto é esse mesmo. É o seguinte, agora vamos a duas explicações, porque os textos que nós vamos ler agora para explicar ao Frei Gilson e a todos vocês, de fato, Jesus, ao se encarnar, portanto, como verbo encarnado, verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem, se tornou menor que o Pai. O Pai se tornou maior do que ele. Todavia, João capítulo 10, versículo 30, se eu tiver errado, pode me dizer, se interne no hospital geriátrico, porque sua hora está chegando. Eu e o Pai somos um. Veja, é preciso conjugar essas duas frases de Jesus. O Pai é maior do que eu e o Pai somos um. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. A sua essência é divina, portanto o Pai não é maior do que ele, enquanto Deus. Mas no momento em que o Filho se encarna, o Filho assume a condição de servo. Escravo. Obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, quando se trata do Cristo encarnado, o Filho é inferior ao Pai. Mas é inferior ao Pai quanto à missão, quanto à encarnação. Mas não é inferior ao Pai quanto à substância, quanto à essência. Quanto à essência, João 10, 30. Quanto à missão de verbo encarnado, João 14, 28. Vamos então a João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, que vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Pronto. Vou para junto do Pai. Ele está aqui. Está encarnado. Está encarnado na condição de servo, na condição de humilde, na condição de obediente até a morte e morte de cruz. Está claro? Nossa, muito. Muito bem. Agora, esse texto não pode ser lido sem o outro. Sim. Jesus é menor que o Pai num sentido e é igual ao Pai em outro sentido. João, capítulo 10, versículo 30, por favor. Eu e o Pai somos um. Pronto. Acabou, matou a charada. Jesus não é igual ao Pai, e não é um com o Pai encarnado. Jesus é igual ao Pai na sua essência, na sua substância.
No momento em que, sem deixar de ser Deus, sem deixar de ser um com o Pai, ele se encarna, na condição de encarnado, ele é inferior ao Pai. Inferior quanto ao mistério da encarnação, porque na sua única pessoa divina, que é igual ao Pai, coexistem duas naturezas, a humana e a divina. E é a humana da pessoa de Jesus que torna Jesus menor que o Pai. Ficou claro, Frei Gilson? Ficou muito claro, e como é bom perguntar, né, minha gente? Olha, perguntar você aprende. O gostoso aqui é que a pergunta, eu não sei o que é que ele pergunta, o tiroteio vem na hora e eu tenho que responder aqui. Mas muito bom. É um ensinamento novo, assim, novo que eu digo, desconhecido de muita gente. O senhor explicou, trazendo o texto, o Pai é maior do que eu, mas aliado a esse texto para ficar claro. Perfeito. Tanto é que tem uma hora que nosso Senhor Jesus Cristo diz, mas isso é bem mais para frente, talvez daqui a uns 15 anos a gente grave esse programa, sobre a frase de Jesus, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho do Homem. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer com isso que nem ele sabe do dia e da hora, mas Jesus não é Deus, Jesus não sabe de tudo. Por que é que ele diz? Ele diz na condição de filho do homem, na condição de servo. Você vai se encarnar, vai ser obediente a mim até a morte, mas não vai fazer parte da sua missão dizer qual é o dia e a hora. Enquanto Deus você sabe, enquanto o verbo encarnado você está proibido de dizer. Da mesma forma que uma pessoa decide se confessar com Frei Gilson. Confessou, tá? Deu absolvição. Terminada a confissão, a pessoa diz, Frei, o senhor poderia me dizer o que foi que a pessoa lhe revelou em confissão? Não sei. Não, o senhor está mentindo. Não, não estou mentindo. Eu não sei na condição de sacerdote. E você está se dirigindo ao sacerdote. Mas lá eu não agi como sacerdote, eu agi como confessor. Uma coisa é confessor, outra coisa é sacerdote. O que eu ouvi como sacerdote está no âmbito de Deus. Eu agi como Deus, portanto, vá perguntar a ele. Eu não sei, porque acabou minha missão na hora da absolvição. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que foi que a pessoa que acabou de se confessar comigo há 5 minutos, eu não sei o que foi que ela me disse, porque eu aqui estou falando com você fora da confissão, portanto, como sacerdote. Mas o que aconteceu lá, eu agi na pessoa de Deus. Non ut homo, sed ut Deus. Ou seja, lá na confissão, eu agi não como homem, mas como Deus. Foi Deus quem ouviu a confissão. Foi Deus quem aconselhou na confissão. Foi Deus quem deu a absolvição. Não fui eu. Foi Deus Todo-Poderoso. Portanto, eu não sei. E Vossa Reverendíssima não terá mentido dizendo isso. Não faz parte da minha missão. Eu aqui fora da confissão, eu não sou confessor, eu sou sacerdote. Então, se você me perguntar, qualquer pessoa, qualquer autoridade na face da terra, eu não sei. E você não vai estar mentindo. A respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem o Filho do Homem. Isso não significa dizer que Jesus não é Deus. Jesus, enquanto Deus, sabe, mas enquanto Deus encarnado, não é da competência dele dizer que sabe. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso, Dom José, maravilhoso. Quantos ensinamentos. O senhor disse que eram 5 textos de João e falta apenas um. João 6,35 é o discurso do Pão da Vida. João 6,35, mas é preciso aqui recordar o seguinte, o capítulo 6 do Evangelho segundo João, ele tem uma gradação, onde nós temos a palavra pão com 3 significados. Sim. O primeiro significado é Jesus é pão no sentido da própria pessoa. A pessoa dele é pão. Isso é uma alegoria. A segunda alegoria é o pão da palavra. Todos serão ensinados por Deus. Essa frase está no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Mas chega um momento em que Jesus diz, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Aqui chegamos no terceiro significado. Falou em carne, Eucaristia. Então nós temos no Evangelho segundo João 2 alegorias. Jesus é pão no sentido da sua pessoa. Jesus é pão também no sentido de sua palavra. Aliás, ele já disse ao diabo no capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. 4:4. Nem só de
pão vive o homem, mas, olha aqui a alegoria, mas de toda palavra. A palavra é pão, a palavra é alimento. Então, ao diabo ele responde com uma alegoria. E aqui nós vamos ver João 6,35, por favor. João 6,35. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Pronto, mais uma alegoria. Somente lembrando que no discurso da sinagoga de Cafarnaum, capítulo 6, quando Jesus começa a falar de carne, a palavra pão, o pão que eu hei de dar é a minha carne, aqui já chegamos ao terceiro significado. Aqui é carne no sentido estrito. Aqui não é mais de forma alguma... sentido literal. Sentido literal. Sentido literal. Sim. Essa é a interpretação católica. Essa é a doutrina católica a respeito da Eucaristia, no famoso discurso da promessa da instituição da Eucaristia, no capítulo 6 de São João. Então, quando uma pessoa de um ramo protestante lê esse trecho, eles não conseguem fazer essas distinções. Eles negam a presença real em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí é uma interpretação protestante. Ou seja, lendo a Bíblia, eu não consigo interpretar a diferença. Aqui Jesus está fazendo alegoria, aqui Jesus está falando direto. Não tem... ótica deles é assim. Na ótica deles é assim. Sim. Muito bom, minha gente, muito bom. Quem está gostando deste programa, eu estou amando e é muito bom ter você aqui conosco. Muito, muito bom. Estamos apenas no segundo bloco, então temos muita coisa ainda para conversar. Eu vou fazer muitas perguntas em seu nome ainda para Dom José. Que Deus te abençoe, um breve intervalo e nós já retornamos. Que alegria estar aqui com você neste programa maravilhoso, Força de Deus. Estamos fazendo uma introdução sobre as parábolas de Jesus Cristo nos Evangelhos e essa introdução está nos ajudando muito a nos situar neste modo de dar um ensinamento profundo. Parábolas. Jesus gostava de falar em parábolas. Mas antes estamos definindo a diferença entre parábola e alegoria. Estamos vendo também que Jesus falava com muitas alegorias. E Dom José nos explicou algo fantástico no bloco passado sobre a alegoria usada por Jesus no discurso do pão da vida. Isso tudo é muito importante. Dom José, a pergunta agora que eu gostaria de lhe fazer é: Jesus ele usa muitas parábolas, ele fala em parábolas diversas vezes. E a pergunta é se existem então parábolas, e se o senhor pudesse dar exemplos, onde também há alegorias. Então as duas estão entranhadas uma na outra. Tem várias parábolas com alegorias. Eu queria propor somente 3 parábolas. Recordando, a alegoria é uma metáfora. Enquanto a parábola é uma comparação, o reino dos céus é semelhante a, é como, é comparado a, etc. É uma comparação e geralmente está situada numa história bem ampla, onde existem protagonistas, existe um desdobramento. A alegoria, ela identifica uma realidade que, tirada do seu significado original, passa a ter um sentido figurado. E aí não temos a comparação, mas temos uma identificação. Frei Gilson foi a porta de entrada na Igreja Católica daquela pessoa. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, etc. Então, várias parábolas contêm alegorias. Vamos à primeira. Eu proponho o capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 33 a 43. Que parábola nós temos aqui? Nós temos a parábola dos vinhateiros homicidas. Nós temos várias personagens aqui nessa parábola e eu vou citar pelo menos 4. O proprietário da vinha,
que é Deus Pai. A própria vinha, que é o povo de Israel. Os locatários, os arrendatários, são os chefes do povo, infiéis. E o herdeiro é o Senhor Jesus. Então nós temos aqui uma identificação de personagens criados com personagens que de carne e osso da vida real. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o fruto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. E ainda continua até o versículo 46. Pronto. Aqui nós temos uma parábola que, veja, é parábola por causa da frase de Jesus no versículo 33. Está vendo aí a palavra parábola? Sim. É uma comparação. Só que é uma comparação que se utiliza de alegorias. A alegoria identifica. Então, é preciso, obviamente, que com a explicação de Jesus dos versículos 42 a 46, nós sabemos que o proprietário da vinha é Deus Pai, sabemos que a própria vinha é o povo de Israel. Lembra da frase que nós vimos no programa anterior? A vinha do Senhor é a casa de Israel. Portanto, é uma imagem que não é nova. Jesus pega essa imagem do profeta. Os locatários são os chefes do povo, escribas, fariseus, doutores da lei, etc. E o herdeiro, que é o Senhor Jesus. Aqui nós temos um exemplo típico de uma parábola com alegorias. Muito bom, muito bom. O senhor disse que seriam 3, qual seria a outra? Vamos a Marcos capítulo 13, de 33 a 37. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem... Jesus que partiu em viagem, subiu ao céu, se ausentou dos nossos sentidos. Deixa a sua casa. Ou seja, deixa a convivência com a sua igreja, com os seus aqui na terra. E delega a sua autoridade aos seus servos. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, recebei toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, etc. Expulsem os demônios, curem os enfermos. O Senhor delegou a autoridade para a sua igreja. Indicando o trabalho de cada um e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará. Que é Jesus, quando ele voltará. Se é à tarde, se é à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Pronto, é uma parábola que, mesmo não tendo a palavra parábola aqui, mas o contexto indica, Jesus está fazendo uma comparação. Será como, sim. Aliás, o contexto, a palavra comparação está no versículo 28, sobre o dia e a hora, compreendei por uma comparação. Então, Jesus aqui está num contexto de explicar o dia e a hora e também a necessidade da vigilância contínua. Então, o contexto prova que a parábola, aqui estamos diante de uma parábola. Ou seja, é preciso ler o versículo 33 à luz do versículo 28, que fala de comparação. Então, Jesus utiliza aqui comparações. Pois bem, então, são parábolas. Pronto. Então, Jesus às vezes utiliza a alegoria dentro de parábolas. Muito bom. E aí, minha gente, você está com a sua Bíblia na mão? É importante
traga a tua Bíblia na mão neste programa. É muito importante, enquanto a gente diz o texto, você vai abrindo. Claro que muita coisa aparece aí na sua tela, mas é importante também você ter o livro sagrado em suas mãos. O senhor disse que tem ainda uma terceira. Tem. A famosa parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a parábola do bom samaritano, cuja chave de leitura, de interpretação, ela diverge nos padres da igreja. O que é uma riqueza? Uma linha de interpretação, uma chave de leitura, não contradiz a outra chave de leitura, desde que essa interpretação não fira a própria Escritura, considere a unidade de toda a Escritura e da fé da igreja, tradição e magistério. Assim, os padres, numa única parábola, apresentam interpretações bem diferentes. A parábola do bom samaritano, ela está em Lucas capítulo, está nos três evangelhos sinóticos, né? Em Mateus 22, de 34 a 40, em Marcos 12, de 28 a 34, e a versão que a gente vai ver agora, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Eu nem sei se estamos a 2 minutos, se valeria a pena a gente ler a parábola toda. Vamos deixar para o próximo, mas veja, todo mundo sabe a parábola do bom samaritano. Considerando que talvez alguém que assiste esse vídeo nunca ouviu falar dessa parábola, nós vamos brevemente no próximo bloco, digamos assim, fazer uma síntese dela e aventar bem por cima, porque não vamos entrar agora nas interpretações, porque vamos ver isso mais para frente. Mas ela tem elementos alegóricos, não é? Quem é esse levita? Quem é esse sacerdote que vai passando pelo caminho? Quem é esse samaritano que se compadece daquele coitado que está já se ultimando e leva-o para a hospedaria? Qual o sentido da hospedaria? Qual o sentido de cada... Não vamos falar agora, senão perde a graça. Essa parábola, como tantas outras, ela exige uma interpretação versículo por versículo. E, no nosso caso aqui, com os padres da igreja. E aí, meus queridos, vocês se preparem, porque exatamente o que Dom José Falcão falou agora. Por ora, eu estou fazendo perguntas se existem alegorias nas parábolas de Jesus. E aí, rapidamente, ele está nos mostrando. Abre essa parábola, veja a alegoria aqui. A videira e tantas outras que a gente já viu. Agora, vai chegar a hora que nós vamos pegar parábola por parábola e vamos aprofundar. E aí vai ser lindo, né? Então pode ser que uma parábola, talvez pegue aí 1, 2, 3 programas, 4 programas. Então vai ser lindo. A gente não vai ter pressa de aprofundar aquela parábola. Então, por hora, é só enxergando se há alegorias nas parábolas, tá bom? Vamos fazer o seguinte, um breve intervalo e vamos para o nosso último bloco. O programa está chegando ao fim, mas ainda temos coisas riquíssimas a conversar. Eu espero por você. Até daqui a pouco. Estamos de volta, programa Força de Deus, o nosso último bloco. Estamos chegando ao fim deste programa, mas eu tenho certeza que será riquíssimo esses minutos que ficaremos juntos. Terminamos o último bloco, não deu tempo de lermos a parábola do bom samaritano. Existem parábolas onde aparecem alegorias e o último exemplo que o Senhor ia nos dar, Dom José Falcão, é sobre a parábola do bom samaritano. Uma das provas de que uma parábola é importante, uma das provas, ela aparece em vários evangelhos. Essa aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. O que significa dizer que os três consideraram, das muitas parábolas que Jesus narrou, não sabemos se ele só narrou as que estão, as 41 que estão aqui, provavelmente Jesus narrou mais parábolas, porque o Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 30, diz: muitos outros sinais o Senhor Jesus fez que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome.
Então, em todo caso, fiquemos com as parábolas que estão nos evangelhos. Essa parábola era de grande importância. Em que ela consiste? Ela vai ser lida agora, nós só vamos ler a parábola sem explicá-la, porque a explicação não é agora, para mostrar que ela tem alegorias. O homem que é assaltado é uma alegoria, o samaritano é uma alegoria, o levita é uma alegoria, o sacerdote é uma alegoria, o albergue é uma alegoria e também a alegoria do óleo e do dinheiro que aquele samaritano disse, cuide dele quando eu voltar, eu vou dar para você, etc. Então, Lucas capítulo 10, o contexto é: alguém se levanta, um doutor da lei, para colocar Jesus à prova. Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? O que é que está escrito na lei? E assim por diante. E Jesus fala, respondeste bem. E ele, querendo justificar-se, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Pronto, aqui está o contexto que leva Jesus a narrar a parábola. Comece, por favor, do versículo 30 ao versículo 37. Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais na volta te o pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Todas as imagens que aparecem aqui nessa parábola, elas são alegóricas. Até esses 2 denários. 2 denários. Cuida dele. E na volta, o que significa a volta desse samaritano? De onde veio esse samaritano? Para onde foi esse samaritano? Quando esse samaritano voltará? E esse samaritano diz que vai restituir. Mas que coisa! Na volta tu pagarei. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. O hospedeiro. Quem é? E outra coisa, aqui está uma coisa muito importante: azeite e vinho, deitando nelas, nas feridas, azeite e vinho. Qual o significado do azeite? Qual o significado do vinho? O vinho é alegoria, o azeite é alegoria, os 2 denários são alegoria, a hospedagem é uma alegoria, o levita é uma alegoria, o sacerdote é uma alegoria, e o coitado que está em inanição é uma alegoria, uma parábola cheia de alegorias. Mas o significado não vou dar agora, não. Oh, meu Deus, nós temos que esperar, Dom José. Tem que esperar. Entendeu, Frei Gilson? Aqui a questão das alegorias, quando uma realidade se identifica com outra fora do seu contexto original. Então você tem azeite. Azeite é azeite. Sim. Mas azeite na parábola não é azeite. Significa outra coisa. Sim. Denário. Denário é denário. Mas o denário na parábola tem um outro significado, o significado alegórico. Assim como Agar e Sara, lembra? Na carta aos Gálatas, capítulo 4, elas são uma alegoria de uma realidade transcendental, de uma realidade... E por isso, mais uma vez, Atos capítulo 8, como que vou compreender se não tiver quem me explique? Lembrou bem, ele está citando a frase do eunuco da rainha de Candace, que tinha ido a Jerusalém para adorar o Senhor,
provavelmente era um judeu, e se não era judeu, era um simpatizante, porque foi cumprir o preceito, descia de carruagem no caminho que levava a Gaza, e o Espírito Santo leva o diácono Filipe para perguntar para ele o que é que ele está lendo. E ele está lendo Isaías capítulo 53, o quarto canto do servo sofredor. Você está entendendo o que você está lendo? Como? Se não tem quem me explique. Aí Filipe explica. Depois da explicação, o eunuco manda parar a carruagem, olha a água ali, o que é que está esperando para me batizar? E ele vai e batiza. Realmente citou um texto corretíssimo, preciso parecer. Porque eu creio que muitos de nós, você que está acompanhando este programa, quantas vezes você já leu as parábolas, esta mesma do bom samaritano? E aí Dom José foi falando o que significa isso, o que significa o óleo, o que significa o azeite, o que significa tanta coisa. Você fala, eu não sei, alguém tem que me explicar. Então, esta é a riqueza deste programa, porque aqui você vai ter as explicações de páginas tão difíceis da Sagrada Escritura, e as parábolas não deixam de ser difíceis, muitas delas para nós. E os padres da igreja, junto com toda a tradição, vai explicar muitas coisas para nós, e Dom José vai trazer muitas riquezas, eu tenho certeza. Todos estamos nessa expectativa, em breve vai chegar, em breve. Nós estamos chegando ao fim deste programa, Dom José. Eu quero perguntar ao Senhor, por fim, por que Jesus falava em parábolas? A resposta de Nosso Senhor, ela é surpreendente. Nosso Senhor Jesus Cristo cita, literalmente, para responder a essa pergunta, alguém pergunta a Nosso Senhor, por que o Senhor nos fala em parábolas? E Jesus vai responder, eis porque lhes falo em parábolas. É Ele mesmo, a resposta é dele. Só que a resposta que ele dá é surpreendente. Ele cita literalmente Isaías 6, versículos de 9 a 10. O texto é incrível. Por favor, se sente, se você está em pé, se pudesse sentar, porque o texto é tremendo. Isaías 6, de 9 a 10. Vai, pois, dizer a esse povo, disse ele, escutai sem chegar a compreender, olhai sem chegar a ver. Obceca o coração desse povo, ensurdece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, de modo que não veja nada com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não compreenda nada com seu espírito e não se cure de novo. Deus ordena ao profeta que obceque o coração do povo, que ensurdeça os ouvidos do povo, que feche os olhos do povo, para que não veja nada com seus olhos, para que não ouça nada com seus ouvidos, para que não compreenda nada com seu espírito e não se cure de novo. Mas como isso é possível? Como é que Deus Todo-Poderoso, que veio ensinar, que veio tirar as pessoas da ignorância, diz uma coisa dessa? Afinal de contas, como explicar esse mistério? Jesus cita literalmente esse texto em 3 evangelhos, mas isso é assunto para o próximo programa. Pois é, minha gente, o Dom José já nos deixou aqui com uma pulga atrás da orelha, mas algo que já deu para sentir que é muito importante. Essa pergunta final, de extrema importância. Por que Jesus falou em parábolas? Por que tantas parábolas? Dom José já nos trouxe um pouquinho do que vai ser essa resposta. Então o programa da semana que vem promete. Você não pode perder. Vamos pedir a bênção de Deus e esperamos você na semana que vem. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.